Olá, seres abundantes! Hoje nós vamos falar de atitudes que destroem o futuro dos seus filhos. Bom, eu sou a Graça Alves e esse assunto é muito importante. Quanto antes o pai ou a mãe souber disso, melhor para você e melhor para os seus filhos. Eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar nos cards, falando sobre como lidar com seus filhos rebeldes. Porque mesmo que os seus filhos já cresceram, já estão aí na fase adolescente, tem como você resolver essa questão da rebeldia, sim. Então assista o vídeo, depois que você assistir esse, para você entender como tudo é formado, como o seu filho é formado, como é formada a personalidade dele. Aí depois eu te convido a assistir o outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que vai te ajudar a resolver e a tratar atitude, umas fórmulas, técnicas para você lidar com seus filhos rebeldes. Então hoje nós vamos falar de atitudes que destroem o futuro dos seus filhos. Quais são essas atitudes e quem tem que tomar essas atitudes, ou quem toma essas atitudes que destroem o futuro dos filhos? Claro que são os pais. Quem educa os filhos? Quem são os primeiros a darem as instruções desde os primeiros dias de vida? É os pais. Então, é importante nesse contexto como a criança chega aqui na Terra. Eu vou fazer um desenho aqui para entender melhor. Porque a criança, ela chega aqui como se fosse uma folha em branco, totalmente neutra. Tanto é que quando você sai na rua aí com uma criança, ela leva luz, né, para os lugares onde ela passa. Ela traz luz, traz alegria para o ambiente. Isso por quê? Porque a criança vibra na frequência do Criador. A criança vibra na alegria da consciência divina, que é Deus. Ela está praticamente no seu estado natural. Claro que tem algumas coisas históricos kármicos que acompanham, mas geralmente esse histórico kármico vai fazer muita diferença de acordo com a personalidade que a criança receber, né, as gravações, os programinhas que ela recebe dos pais, e também o histórico kármico começa a ter validade depois de uma determinada idade. Mas quando a criança é recém-nascido ou até 6, 7 anos, ela ainda está no seu estado natural de ser, que é pura luz, que é puro amor. Então eu tenho um quadro aqui atrás. Eu vou fazer aqui porque, olha, quando a criança nasce, aqui vamos dizer que é a mente dela. É como se fosse uma taça aberta. Ó, aberta. E aqui vamos falar que é o corpo da criança, que tudo que passa a ser colocado aqui na mente inconsciente. Aqui a mente inconsciente é a parte mais profunda da mente. Só que a criança até os 6, 7 anos, no máximo 7 anos de idade, ela não tem a mente consciente, ela só tem a mente inconsciente, é que tá aberta aqui, ó. Está totalmente aberta. Por que disso? Por que a criança chega com a mente totalmente aberta e ela não tem o consciente? Bom, já fica bem claro que consciente é aquilo que a pessoa tem consciência de ser. A consciência é aquela que julga, que faz escolhas, enfim. A criança não tem. A criança não faz escolhas por si só. A criança, ela não
não faz julgamento, ela não define, ela não tem consciência dos fatos, nem do ambiente onde ela está. Porém, a mente dela inconsciente está aberta por quê? Porque é na mente inconsciente que vão ficar gravados os programinhas, que vai ficar gravada a nossa personalidade, que vai dirigir a nossa vida depois de adulta. Dá para entender a importância, o significado profundo disso? E o que isso quer dizer? Quer dizer que esses programinhas que vão sendo instalados na mente da criança, na realidade, é para ser. A verdadeira origem, o verdadeiro propósito é ser instalado ali as verdades divinas, as verdades espirituais de alma daquela criança. Que ela é, por exemplo, um programinha que deveria ser instalado, que ela é um ser de luz, que ela é uma consciência infinita, com infinitas possibilidades, que ela não é esse corpo, ela não é um ser físico, mas ela é um ser espiritual, que está aqui neste corpo para vivenciar uma experiência humana, que ela tem todo o potencial, que ela pode ser o que ela quiser, que ela é um gênio, que ela é perfeita, que ela é a imagem e semelhança de Deus, portanto ela é saudável, ela é feliz, ela é abençoada, ela é inteligente e todos os atributos do Pai é dela também. Era isso. É isso que é para ser colocado na mente inconsciente da criança. Porém, devido a gente não saber disso, porque nós fomos condicionados desde milênios atrás, não é de agora, então não fica preocupado se você não colocou as verdades divinas na mente do seu filho. Isso não aconteceu só com você, não. Acontece com praticamente todos. Eu, inclusive, coloquei foi minhas crenças limitantes no inconsciente dos meus filhos, porque eu não sabia dessas verdades, eu não conhecia. Quando os meus filhos nasceram, eu ainda estava na igreja, no conceito da religiosidade, cheio de normas, era tanta normas, tanta doutrina na igreja que eu frequentava na época, que quando meus filhos cresceram, foram para a escola, na educação física eles não poderiam fazer, não poderiam jogar, não podiam jogar na escola, porque a doutrina da igreja que eu frequentava falava que era pecado. Meu filho não podia jogar bola. Nós privamos eles de ir em uma festinha de aniversário. Nunca fizemos festinha de aniversário para eles. Nunca foram em festas. Nunca conheceu nada desses prazeres, das diversões da vida. Porque a igreja proibia, falava que tudo era pecado. Então, esse tipo de limitação foram as que os meus filhos receberam. Fora as minhas crenças pessoais, né? Então, o que acontece? Devido a gente não saber disso, e por causa que nós também fomos condicionados, nós já recebemos os nossos pacotinhos de crença dos nossos antepassados, isso de gerações milenares para trás, ao invés de colocar as verdades divinas no inconsciente dos nossos filhos, para que quando eles crescerem, ter uma vida plena, uma vida abundante, cheio de opulência das graças e das benesses de Deus, a gente coloca aqui as nossas crenças limitantes. Isso em todas as áreas. Primeira crença que talvez os nossos filhos ouvem muito é não. De que não pode, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não é capaz, criança tem que calar a boca, não pode ter opinião própria, criança não pode falar, a hora que os adultos estiverem falando, as crianças têm que ficar calado. Muitas das vezes, hoje em dia, acontece muito isso de crianças sofrer abusos sexuais até no meio da parentela e não ter voz ativa, não ter coragem de contar para os pais, porque eles acham que os pais não vão acreditar no que ele está falando, ou por medo. E por conta disso, dessas limitações,
Muitas crianças sofrem em silêncio, calada, porque é uma crença que a gente acha que as crianças não têm que ter voz ativa, que a palavra da criança não vale. Às vezes os nossos filhos vêm contar alguma coisa pra gente e a gente duvida, só porque tá partindo de uma criança. A gente tem aquela crença de não acreditar, porque a gente acha que a palavra da criança não tem poder, não tem validade. E fora as crenças de limitações de dinheiro. Quantas vezes eu, quando era criança, eu tinha vontade de ter uma boneca e eu nunca ousei pedir para o meu pai aquela boneca. Eu lembro que uma vez nós chegamos em uma loja, eu fiquei namorando a boneca dos meus sonhos, mas eu não pedi, porque dentro de mim, eu era criança, gente, não faço a mínima ideia quantos anos eu tinha, mas devia ter uns 5, 6 anos. E eu fiquei desejando aquela boneca, mas eu não pedi, porque dentro de mim eu sabia que meus pais não tinham condições financeiras para comprar aquela boneca para mim. No entanto, eu só desejei, sonhei, quis muito, mas nunca ousei pedir. Então, uma das crenças, né, limitantes que a gente coloca muito no inconsciente dos nossos filhos é a relação com o dinheiro. Da mesma forma que você aprendeu com seus antepassados que dinheiro não é fácil, que dinheiro é difícil, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é sujo, que dinheiro não tem bastante, que a vida é muito difícil, para conseguir dinheiro tem que ralar muito e não pode ficar comprando qualquer bobeira para criança, não pode ficar gastando porque dinheiro não é fácil, dinheiro é difícil. E aí, quando a criança tem o desejo de querer alguma coisa, pedir um presente ou um doce, muitas das vezes os pais falam que não tem. Não tem, isso não pode. Enfim, gente, tem tantas crenças que bloqueiam o seu filho e destrói o futuro deles. Porque o que acontece? Até 7 anos, a mente dele está aberta. Então, tudo que você for passando para eles, as suas crenças limitantes vai ficando enraizada. É como se fosse um download mesmo. Você estivesse baixando, né, um programinho, um aplicativo na mente inconsciente do seu filho, da sua filha. Vão ficando aqui tudo gravado. Quando ele completa 6 ou 7 anos, a mente fecha. Isso daqui fecha. E forma-se então a mente consciente e a mente subconsciente. A mente subconsciente e a mente consciente. E aí, quem que vai determinar a vida do seu filho? O futuro dele, a vida adulta dele, vai ser as crenças que estão gravadas aqui, ó, no subconsciente. Então, ele vai ter consciência de tudo que está aqui. Ele vai agir, ele vai tomar decisões, ele vai arrumar emprego, ele vai encarar a vida de acordo com as crenças que estão gravadas aqui. Não só as suas, mas os pais têm um papel fundamental, porque os pais, a família no entorno, são os primeiros que começam a ditar as primeiras crenças, as primeiras regras que ficarão gravadas aqui no subconsciente da criança. Mas claro que depois vem a escola, vem a igreja, que mesmo que depois dos 7 anos a mente consciente fechou, a mente subconsciente fechou, mas ele vai começar ainda a captar crenças semelhantes na escola, na igreja, e praticamente as mesmas crenças. Muda às vezes o jeito da explicação, a forma como ela é ensinada, mas está tudo aqui, ó. Na escola, por exemplo, ensina que, em questão do dinheiro, ensina que a vida é difícil, que o homem tem que trabalhar muito. Se a gente quiser conseguir alguma coisa, quer ser bem sucedido na vida, tem que
passar muito tempo na escola, depois tem que ir para a faculdade, gastar muito dinheiro para conseguir estudar, depois tem que sofrer para conseguir um trabalho que ganha, né, melhorzinho, e enfim, tem que estudar, tem que entrar no concurso público, tem que trabalhar para os outros, né? Na escola não ensina sobre empreendedorismo, sobre a criança, o jovem ser livre e construir um futuro sendo empreendedor, fazendo alguma coisa por si só. Não, a escola ensina que você tem que ir para a faculdade, tem que ficar um tempão estudando e ainda depois lutar aí para conseguir um trabalho que ganha melhor, se você quiser ter uma vida aí mais satisfatória financeiramente, e isso trabalhando para os outros, né, sendo empregado. E a pessoa que é empregado, que é funcionário, ela nunca enriquece, ela tem o suficiente para viver. Então é isso, são crenças semelhantes a que os pais deles passaram. Aqui os pais, semelhantes às primeiras crenças que já foram instaladas no subconsciente. Mas aí o que acontece? Quando ele vai para a igreja, recebe crenças, né, também de acordo com a religiosidade, enfim, com o conceito de Deus, vai para a escola, também está lá esse tipo de crença de finanças e outras, mas só vai reforçando que aquelas que já estão gravadas ali, que os pais, os familiares do seu entorno já passou. Então, é muito importante, pai e mãe que está ouvindo, está assistindo esse vídeo, presta atenção. Não importa a idade que o seu filho tenha, você pode mudar ainda os conceitos das suas crenças e mudar as crenças deles. E se você tiver filho que ainda está pequeno, então, por favor, instale programas de poder, de empoderamento, de grandeza, que eleva a autoestima do seu filho. Não coloque nada, não coloque lá no subconsciente dele as suas crenças limitantes, os seus medos, as suas frustrações. Não funcionou para você. Então, com certeza não funcionou para os seus pais, né, de forma positiva, só de forma negativa. E com certeza não vai funcionar para os seus filhos, muito pelo contrário, vai destruir o futuro dele. Porque quando a pessoa chega adulta, por isso que às vezes a gente vê muitos adultos frustrados e praticamente todos têm dificuldades financeiras. A pessoa pode até sonhar, desejar, querer ser próspero, querer ser rico. Ele pode até tentar várias e várias vezes construir um negócio próprio, fazer algo diferente. Mas se as crenças continuarem instaladas aqui, que dinheiro é difícil, que nada vem fácil, os medos dele vai bloquear, e aí ele vai tentar, mas vai ficar patinando no barro, não prospera, não evolui, começa a ir bem, de repente cai, os negócios começam a andar mais, porque as crenças que dita o futuro, a vida adulta da pessoa. Por mais que ele queira mudar, mas ele enfrenta muita dificuldade nessa mudança, porque ele vai estar lutando com um programa que está muito enraizado no subconsciente dele. E o inconsciente, essas crenças que estão lá no inconsciente, elas fazem isso até de uma forma assim para proteger ele, porque ela acredita, porque se isso é a verdade dele, foi aquilo que ele aprendeu, está gravado no subconsciente, é a verdade. Para ele isso é uma verdade. Então, o subconsciente vai estar sempre tentando proteger ele de outras verdades que não vai estar ali. Se não está instalado aqui, não é verdade para a pessoa. A verdade aqui está aqui. Então, todas as vezes que a pessoa tentar algo novo, algo diferente para melhorar de vida, o subconsciente dele vai trazer manifestações na vida dele, de acordo com as crenças, para proteger ele daquela outra crença, daquela outra atividade que ele está tentando fazer. Então, para quiser mudar de vida, tem que mudar primeiro o conceito das crenças, tem que mudar a forma de ver as coisas, tem que tirar aquelas crenças, aqueles conceitos, aquelas verdades que ele tinha antes
e colocar uma verdade nova. Porque é isso, o subconsciente vai proteger ele de acordo com o programa que está instalado ali no subconsciente. Então, proteja seus filhos das influências negativas. Influências negativas é em todas as áreas, tanto em questão do dinheiro, né? Evitar de ficar discutindo sobre finanças, sobre as dificuldades financeiras na frente dos filhos, né? Falando, né, de dificuldade, de problema, discussão entre casal também questão de jogo, do que as crianças assistem na TV, que no computador ou no celular, coisas negativas, que vai ficar gravado e vai prejudicar o futuro do seu filho. Evite o máximo, não deixa que até desenho, né? Evite que tenha alguns determinados desenhos que passa é uma mensagem negativa, muito destrutiva, que com certeza vai atrapalhar o futuro do seu filho, vai bloquear eles, vai fazer com que quando ele chega a ser adulto, ele se torne aquele adulto frustrado, medroso, que não tem voz ativa, não tem opinião própria. Aí o que acontece vai muito pela opinião dos outros. É aquela pessoa que não age, não faz nada diferente porque tem medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. E aí acaba delegando a liberdade, delegando a autoexpressão, a vida deles nas mãos de outras pessoas. Por que disso? A nossa mente consciente, ela é 5% só. A nossa mente inconsciente é 95%, porque os 5%, a nossa mente consciente, é aquela que os nossos 5 sentidos vê, que é o mundo aqui visível, manifestado, porque tudo que já está manifestado é o efeito, já é o resultado do estado de consciência de alguém. Então, é isso aqui. A minha mente consciente é aquela que eu vejo uma coisa, eu julgo, eu faço uma escolha, eu desejo alguma coisa, eu sonho em construir algo, né, diferente, um projeto. Essa é a mente consciente que decide. Mas eu posso até decidir querer alguma coisa, eu posso decidir sonhar, eu tenho sonho. Eu tenho desejo, eu quero isso, eu faço as minhas escolhas, né? Eu dito aqui conscientemente o que eu quero e o que eu não quero. Mas eu só vou ter resultado mesmo, só vai concretizar, só vai se materializar aquilo que estiver de acordo com o que está gravado na mente inconsciente. Por isso que tem pessoas que luta, sonha, deseja, faz visualização, faz técnica, mas não acontece nada. Porque se não limpar as crenças limitantes que foram instaladas aqui no período da infância ainda, ele não vai conseguir mudar o curso da vida. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Não instale crenças limitantes na vida, no inconsciente dos seus filhos, porque isso vai atrapalhar ele. Depois, quando chegar na adolescência, vai virar uma confusão e ele vai ficar perdido. Quando chegar na vida adulta, que ele tiver que encarar a vida, né, por si próprio, vai ficar muito complicado ainda, mais difícil ainda. Claro, se tiver crenças poderosas aqui, as crenças, né, as verdades divinas, porque quando se trata das verdades divinas, não é crença, é as verdades divinas, né, que é aquilo, as qualidades, os atributos de Deus que nós temos também. Porque se todo mundo, se a gente soubesse disso, se a gente implantasse aqui, ó, no subconsciente dos nossos filhos e de toda criança que nascesse até os 7 anos de idade, se a gente soubesse programar bem a mente delas, nós teríamos gênios. Todos seriam gênios. Todos seriam super-humanos. Mas a gente não sabia, né? Só que ainda dá tempo mudar.
Nunca é tarde. Mesmo você que já é adulto e tem uma vida frustrada, principalmente na vida financeira, sua vida não dá certo, não evolui, não prospera. Aqui embaixo, na descrição dos vídeos, eu tenho um curso que é uma reprogramação mental através de ondas sonoras, para você reprogramar o seu subconsciente. Ele apaga, vai apagando automaticamente as crenças que estão instaladas lá, e aí você vai colocando as crenças do jeito que você quer, aquelas crenças que você deseja de acordo com o seu propósito de vida, de acordo com os seus sonhos e objetivos que você queira alcançar na sua vida. Eu tenho um outro vídeo também, vou deixar aqui em algum lugar, que fala como você colocar crenças novas no subconsciente, como que você vai abrir o subconsciente e colocar as suas novas verdades lá, de acordo com o seu desejo, o seu sonho, o seu objetivo, de acordo com a nossa verdade divina, daquilo que realmente nós somos, que nós somos sim a imagem e semelhança de Deus, do Deus Pai, Deus Mãe universal, e todos os atributos que Deus tem, nós temos também, só que claro, em uma proporção menor, mas uma gotinha desse macro, né, desse universo infinito, uma gotinha, uma fagulha desse grandioso poder em nós, que nós somos o microcosmos, né, o micro Deus, na nossa vida, uma gotinha dele transforma todo o nosso mundo, transforma todo o nosso ambiente, talvez até a vida de toda a nossa família. Então nós precisamos voltar às nossas origens espirituais, nunca é tarde, mas esse vídeo é importante para quem tem filhos, crianças. Faça isso, instale as verdades divinas, empodere os seus filhos, enche ele com a opulência de Deus. E para quem tem filho adolescente também, vale muito a pena assistir o vídeo que eu tenho falando como você vai trabalhar com seus filhos na adolescência para mudar os conceitos e as crenças errôneas que você instalou lá no subconsciente deles, tá bom? Então, um beijo de luz e até o próximo vídeo.